Saudações a todos e seja muito bem-vindo ao canal Monstro da Ciência. Então, vamos aqui resolver alguns exercícios como preparação para o segundo teste de análise matemática 2. Então, coloquei aqui alguns exercícios que fizeram parte de alguns testes passados. Como primeiro exercício, temos aí: considere a função f de xy igual a x menos 1 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, tudo sobre 2. A linha A pede-nos para determinar, ou seja, encontrar os pontos estacionários desta mesma função. Então, como é que nós faremos para encontrar os pontos estacionários? Isto aqui é muito simples, muito simples. A nossa função é exatamente f de x e y igual f de x igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, determinar o ponto estacionário, não é? O ponto crítico, o ponto onde as primeiras derivadas parciais dessa função irão se anular. Então, como a primeira derivada parcial, nós temos aqui f de x, não é? Considerando isto uma derivada parcial, em relação a x, nós teremos o que aqui? Teremos 2x menos 1 sobre 2. O y é constante, então anula. Logo, vai ser x menos 1. Então, o ponto onde a primeira derivada vai fazer o quê? Vai anular. Então, de seguida, iremos achar aqui a primeira derivada em relação a y. Como é que fica? Vai ficar isto tudo aqui, vai ser constante. Logo, fica 2y sobre 2, não é? Então, o ponto onde estou aqui também anula. Logo, os pontos estacionários da nossa função são exatamente x menos 1 igual a 0 e aqui y exatamente igual a 0. Então, temos aqui uma pequena equação, x igual a 1 e aqui y igual a 0. Esses aqui é que são os pontos estacionários da nossa função. X igual a 1 e y igual a 0 são os pontos estacionários dessa função. Então, a linha A fica completamente resolvido. Pedem aqui a linha B, classifique os mesmos pontos. Então, querem aqui para nós classificarmos os nossos pontos estacionários. É para nós procurarmos saber se esses pontos aqui têm um certo valor máximo ou valor mínimo desta função f de x e y. Então, em análise 1, não é? Quando chegávamos neste ponto aqui, nós tínhamos que lá construir aquele gráfico onde iremos estudar lá a monotonia, tudo mais, e também tínhamos aquele método ali de teste da segunda derivada, que é o que nós faremos aqui. Já que a ideia é sempre resolver exercícios da maneira mais simples. Então, é o que nós faremos aqui. Então, primeira derivada, nós temos aqui fx igual a x menos 1. E aqui a primeira derivada em relação a y é exatamente igual a y, não é? Então, vamos lá achar a segunda derivada aqui em relação a x. Então, teremos fxx vai ser igual ao quê? Aqui vai ser 0 e aqui vai ficar 1. E a segunda derivada em relação a y também vai ser exatamente igual ao quê? Igual a 1. Então, falta-nos aqui uma derivada, não é? Que é a nossa derivada mista, derivada da função em relação a x, de seguida em relação a y. Então, lembrando que a derivada de uma função em relação a x e em relação a y é exatamente igual à derivada da mesma função em relação a y depois a x. Isto aqui, sendo que isto aqui é a mesma coisa, nós podemos pegar essa função aqui e achar a sua segunda derivada em ordem y, ou pegar esta aqui e achar sua segunda derivada em ordem x. Nós sempre teremos o mesmo resultado, sempre. Então, vamos lá aqui, f de x
y vai ser exatamente igual a zero, não é? Isto aqui torna-se constante, porque agora estou a derivar em ordem a y. Então, se fosse aqui, derivamos esta função aqui em ordem x, isto aqui também ia fazer o quê? Ia zerar. Então, isto aqui é exatamente a mesma coisa. Então, como o meu objetivo aqui é realizar o teste da segunda derivada, eu irei aqui montar a minha matriz gaussiana de modo a achar o determinante do mesmo. Logo, o gaussiano de x e y vai ser exatamente igual a quê? A segundas derivadas em ordem a x. Aqui teremos uma derivada mista e aqui é ordem a yx e por fim aqui a ordem a y. Então, substituindo esses valores, tendo em conta que nós estamos aqui a fazer o teste da segunda derivada em relação a esses dois pontos estacionários x igual a 1 e y igual a 0, nós teremos aqui a matriz no ponto 1 e o que? E 0. Então, isto aqui vai ser exatamente igual ao que? A segunda derivada é uma constante, então em qualquer ponto estacionário que essa função poderia ter, isto aqui nunca vai alterar por conta dessas derivadas que nós temos aqui. Então, segunda derivada em ordem x, onde é que está? Está aqui, é 1, esta aqui é 0, se aqui é 0, aqui vai ser sempre 0. Então, segunda derivada em ordem a y vai ser exatamente 1. Aqui. Logo, achando o determinante, este determinante aqui, o que é que nós teremos? Teremos aqui 1, simplesmente. E 1, note que 1 é um valor maior que 0. Então, para o teste da segunda derivada, tendo em conta a nossa matriz gaussiana, esta função f de x e y só poderá ter um máximo ou um mínimo sempre que o determinante for exatamente maior que 0, se o determinante for positivo. Então, agora, para saber se é exatamente máximo ou mínimo, nós iremos observar aqui o sinal da segunda derivada, não é? Então, se segunda derivada em ordem a x for maior que 0, olhe quando a nossa parábola, não é? A nossa parábola tiver o valor de A positivo, o valor de A maior que 0, nós temos aqui uma parábola voltada para cima, ou seja, nós teremos aqui um valor mínimo. Então, se a segunda derivada em relação a x for positiva ou, não é? Ou a segunda derivada em relação a y também for positiva, ou não estão a dizer i, quando dizem i, isso quer dizer que esta condição deve ser verdadeira e esta aqui também deve ser verdadeira. Enquanto que aqui estamos a dizer ou isto aqui acontece ou isto aqui acontece, nós temos o quê? Um valor mínimo. Se a segunda derivada em ordem a x for um valor negativo, não é? Ou em ordem a y também for um valor negativo, nós temos aqui um valor máximo. Então, estamos a dizer que na nossa parábola o valor de A será menor que 0, logo nós teremos aqui uma parábola voltada para baixo, então alcançando aqui um valor máximo. Então, no ponto 1 e 0, nós temos um mínimo, não é? Nós verificamos que isto aqui acontece, então se isto aqui acontece, nós temos um valor mínimo, que iremos calcular aqui um z mínimo no ponto o quê? No ponto 1 e 0. Então, este valor vai ser exatamente o quê? É só substituir 1 e 0 na nossa função. Então, vamos ter o quê? Vamos ter x é 1, vai ser 1 menos 1, isto aqui ao quadrado, mais 0 ao quadrado, tudo isto aqui sobre 2. Então, 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 2 vai ter 2 aqui. A função é exatamente essa. É exatamente essa. Z igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2.
Então, este aqui é um paraboloide que, para quem conhece esta função aqui, não é? Não precisa de fazer tudo isto aqui para ter a certeza de que esta função aqui possui um valor mínimo e esse valor mínimo é exatamente igual a zero. Bom, poderia explicar com mais detalhes aqui como ver em cada função se possui um valor máximo ou mínimo. Só que ainda temos muitos exercícios por resolver que acabamos ficando sem tempo aqui. Então, para a linha C, não é? Linha B já está resolvido. Temos aqui a linha C. Usando os multiplicadores de Lagrange, encontre os pontos de elipse x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4, para os quais a função atinge os seus valores máximos e mínimos. Então, é para verificarmos se aquela função f, né, possui um valor máximo ou mínimo condicionado por esta equação de ligação, dada por x ao quadrado mais 4y ao quadrado, isto aqui igual a 4. Então, como é que nós faremos esta brincadeira aqui? Muito simples. Então, nós temos o que é que? Nós temos a função que é f de x e y, que é igual ao quê? A x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, isto aqui sobre 2. E deram-nos aqui uma equação de ligação, não é? Então, chama-se equação de ligação, que é igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4. Então, usando o multiplicador de Lagrange, nós podemos ver se essa função possuirá um valor máximo ou mínimo condicionado por esta equação de ligação. Então, para tal, nós temos aqui que achar a função lagrangiana, né? Então, é só usarmos aqui a função lagrangiana das derivadas parciais. Não é para aqui usar a função do princípio de ação mínima, é mesmo para usar a função lagrangiana para as derivadas parciais. Então, a função lagrangiana diz o quê? Diz que a função f de x e y vai ser exatamente igual ao quê? A função f de x e y, que é essa que nós temos, mais um multiplicador de Lagrange, não é? Neste caso, escolhemos aqui a famosa lâmpada. Então, temos aqui esta equação de ligação, não é? Que irá multiplicar aqui o multiplicador de Lagrange. Então, temos aqui φ de x e y. Então, φ de x e y quem é? Note que nesta equação aqui nós podemos fazer x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4 igual a zero, não é? A partir do momento que isto aqui tornou-se igual a zero, nós podemos voltar já à sua função. Logo, esta função aqui, φ de x e y, é exatamente igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4. Então, nossa função lagrangiana é exatamente esta aqui. É só pegar os valores e substituir aqui. Então, f de x e y é exatamente igual a quê? F de x e y. F de x e y é x menos 1 ao quadrado aqui mais y ao quadrado sobre 2. Note que aqui eu coloquei f maiúsculo, aqui minúsculo, só para diferenciar. São duas funções diferentes, né? Então, mais aqui o multiplicador de Lagrange vezes esta função aqui, que é dada por esta equação de ligação, que é x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4. Então, o nosso objetivo final aqui é procurar saber se esta função, não é, associada com esta equação aqui, não é, de ligação, possui um valor máximo ou mínimo, não é? Então, sempre que tivermos esse assunto de máximo ou mínimo, o método mais simples é sempre teste da segunda derivada. Então, iremos aqui achar a segunda derivada da função lagrangiana. Então, a segunda derivada desta aqui, a segunda derivada da função
desta função aqui vai ser exatamente igual ao quê? A segunda derivada parcial da mesma função em relação a x vezes aqui dx ao quadrado, mais duas vezes, não é? Temos aqui já a derivada mista, então teremos aqui segunda derivada da função em relação a x, depois em relação a y vezes dx dy, mais aqui a segunda derivada da função sobre aqui dy ao quadrado vezes aqui dy ao quadrado. Logo, se a segunda derivada desta função, não é, for um valor maior que zero, teremos aqui um valor mínimo condicionado. Então, teremos aqui um valor mínimo condicionado, e se a segunda derivada for aqui menor que zero, teremos aqui um valor máximo, não é, condicionado. Esses máximos e mínimos são aqui condicionados por estas equações de ligação. Então, isto tudo acontece se somente se, não é, esta derivada mista, não é, a segunda derivada da função lagrangiana em relação a x e em relação a y for o que? For nula. Então, isto aqui só acontece se a segunda derivada parcial mista for exatamente nula. Se não for nula, for um valor diferente de zero, note. Se a segunda derivada em relação a x e y for um valor diferente de zero, nós temos aqui aquilo que muitos manuais ou alguns professores costumam chamar de ponto cella, embora eu não goste muito deste conceito de ponto cella, não é? Então, resumindo, nós só teremos um valor máximo ou mínimo condicionado se isto aqui acontece e ao mesmo tempo isto aqui acontece. Então, vamos lá derivar. Então, vamos lá. A primeira derivada da função já construída, a primeira derivada, temos aqui a primeira derivada da função em relação a x vai ser exatamente igual. Eu quero a segunda derivada, não é? Então, a primeira derivada vai ser exatamente igual ao quê? A 2x menos 1 sobre 2 mais aqui lambda vezes aqui, isto aqui vai zerar, vamos ficar aqui com 2x, não é? Para dizer que isso aqui vai ser o quê? Pachá, x menos 1 mais 2x vezes aqui o lambda. Então, a segunda derivada, como é que vai ficar aqui? A segunda derivada, não é? Vamos derivar aqui essa expressão. Isso aqui vai ser exatamente igual ao que isto aqui vai zerar. Vamos ter 1 aqui, mais aqui 2 vezes o lambda. Então, continuando aqui, irei usar esse espaço aqui para achar a segunda derivada em ordem a y. Então, a primeira derivada da função em relação a y vai ser o quê? Em relação a y, onde é que está a nossa função? É exatamente esta aqui. Então, derivando em relação a y aqui, teremos 2y sobre 2 mais o multiplicador de Lagrange vezes aqui. Este aqui vai zerar, vamos ficar com isto aqui para derivar. Logo vai ser 8y, né? Então, temos aqui 8y. Então, isso aqui vai ser y mais 8y vezes aqui lambda, correto? Sim, correto. Então, a segunda derivada, vamos ter a segunda derivada da função em relação a y vai ser exatamente igual ao quê? A 1 mais 8 lambda. Então, note que eu achei esta derivada, esta segunda derivada e esta segunda derivada em ordem a x e em ordem a y. Falta esta derivada mista. Então, se eu quisesse achar, não é, a derivada mista, eu só vou pegar a função que já derivei em relação a x
derivar em relação a y, ou ir na função que derivar em relação a y, derivar em relação a outra variável. Então, tanto faz aquela que nós fomos a escolher. Então, a ordem x, a primeira derivada da ordem x, nós temos essa função aqui, que é x menos 1 mais 2x lambda. Então, note que se eu for a derivar só que em relação a y, nós vamos ter zero. A segunda derivada, a derivada mista vai ser zero aqui. Mesmo se eu fizesse ao contrário com outra função, eu tenho aqui a primeira derivada é ordem a y. Se eu for a derivação tem ordem x, também vou ter o quê? Vou ter zero, não é? Visto que não importa quem formos já começar com ele, a derivada sempre vai possuir o mesmo valor. Então, nós temos que essa derivada aqui, mista, é exatamente igual a zero. Então, se isto aqui acontece, então é possível ter aqui um valor mínimo ou um valor máximo condicionado a aquela função. Então, vamos aqui montar definitivamente a nossa segunda derivada, não é? Da função lagrangiana. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que a segunda derivada da função lagrangiana vai ser igual ao quê? A segunda derivada de f em relação a x dx ao quadrado mais duas vezes a segunda derivada de f em relação a xy dx dy mais aqui a segunda derivada de f em relação a y ao quadrado, não é? Vezes aqui dy ao quadrado. Então, eu já achei a segunda derivada em ordem a x, a segunda derivada em ordem a x. Em ordem a x, o que é que nós temos aqui? Em ordem a x, falta 2 aqui, vai ficar 1 mais 2 vezes lambda. Então, teremos aqui, isto aqui, 1 mais 2 vezes lambda. Então, 1 mais 2 vezes lambda, a segunda derivada é ordem a y, esta função aqui vai ficar 8, 1 mais 8 lambda. Então, a segunda derivada da função em relação aqui a y ao quadrado vai ser exatamente igual a 1 mais 8 lambda. Então, já está, já achamos, é só pegar esses valores, substituirmos aqui. Então, lembre-se que a segunda derivada, ou seja, a derivada mista, foi o que? Foi nula, é exatamente zero. Então, essa toda parcela aqui vai desaparecer. Logo, ficaremos aqui com a segunda derivada da função f. A segunda derivada, simplesmente, né? De f vai ser exatamente igual ao quê? Isto aqui, que é essa expressão aqui. Vamos ter aqui 1 mais 2 vezes lambda dx ao quadrado mais aqui 1 mais 8 lambda vezes aqui dy ao quadrado. Então, para verificarmos se essa expressão aqui, não é, dá um valor maior que zero ou um valor menor que zero, para nós concluirmos se temos um máximo ou um mínimo condicionado, nós temos aqui que saber o valor do lambda. Então, temos aqui que saber o valor de lambda. Então, se forem notar aqui, este exercício aqui eu resolvi de uma maneira diferente da que costumam resolver exercícios de multiplicadores de Lagrange. Por se forem notar, sempre que se resolve esse tipo de exercício, nós achamos os pontos estacionários, não é? Onde temos aqui a primeira derivada da função lagrangiana em relação a x igual a zero, em relação a primeira derivada de f em relação a y igual a zero, e aqui a segunda derivada, não é, da função f em relação aqui a lambda, isto aqui também igual a zero, formando aquele sistema de três equações. Eu pulei aqui este passo, na verdade, para mostrar a essência do nosso problema. Por quê? Porque tem vezes em que dão funções
em que vais derivar, e se passas por esse passo aqui, andar a achar os pontos estacionários, andar a calcular sistemas de equação e levar muito tempo, é normal você chegar aqui, neste passo aqui, e nem precisar de, de, de ter calculado nada, por exemplo. Se formos anotar aqui, a nossa expressão só precisa do valor de lambda. Então, se nós irmos no nosso sistema de equação, só vamos calcular o valor de lambda, o x e o y já não nos importam para nada. Enquanto que se tivéssemos passado daqui, íamos calcular o valor de lambda, íamos calcular o valor de x, íamos calcular o valor de y. E esse x aqui é normal encontrar que tem um x1, um x2, esse y também, um x1 e um x2. Então vamos levar muito tempo para calcular variáveis que não nos interessam para nada. Por nós, o nosso objetivo aqui é procurar saber se isto aqui é positivo ou é negativo, para saber se é máximo ou mínimo condicionado, não é? Visto que nós só precisamos do valor de lambda, é só irmos no nosso sistema de equação, tentar simplificar as equações o máximo que possível para poder determinar o valor de lambda, ser do barulho. Logo, então, nós calculamos já essa primeira derivada em relação a x. Em relação a x, não é? Em relação a x está aqui, deu essa expressão aqui. X menos 1 mais 2x lambda. Então, temos aqui x menos 1 mais 2x lambda, isto aqui igual a zero. A segunda equação, o que é que nós temos? Para a segunda derivada, nós temos isto aqui, y mais 8y lambda. Isto aqui deve ser igual a zero. Então, temos aqui y, não é? Deixa eu fazer isto aqui. Então, temos y aqui mais 8y lambda, isto aqui igual a zero. Então, falta a derivada da função lagrangiana em relação a lambda. Então, se eu for a derivar esta função aqui, esta função, onde é que está a função? Está aqui. Derivar isto aqui em relação a lambda. Aqui não tem lambda, então isto aqui vai ser zero, vai se anular, só vai ter zero. Então, aqui, derivada de lambda vai ser 1. Então, ficamos com essa expressão aqui. Logo, nós teremos aqui x ao quadrado mais 4, y ao quadrado menos 4. Isto aqui deve ser exatamente igual a zero. Então, o nosso sistema é esse aqui. Então, eu dizia que saltei esse passo por quê? Porque tem casos em que você encontra um sistema muito complexo, não é? Esse sistema aqui é simples. Tem casos em que você encontra um sistema que para você resolver, você dança muito mal aqui. Então, aí que você dançar, depois chegar a encontrar que nem máximo, no mínimo não tem, só que você dançou mal lá, enquanto que a segunda derivada, por exemplo, essa derivada mista aqui, é normal encontrar que não vai zerar. Então, você praticamente calculou coisas que não, que só te levaram tempo, só no final não conseguiste nada com isso. Então, vamos lá. No nosso sistema aqui, nós queremos calcular o valor de lambda. Então, eu como quero lambda aqui, se eu for prestar bem atenção, eu tenho uma equação que vai me dar o valor de lambda diretamente, sem dar voltas, que é essa do meio, não é? Então, essa do meio tem y mais 8y vezes lambda, isto aqui igual a zero. Então, vou colocar a evidência em y, não é? Então, fica aqui y, 1 mais 8 lambda, isto aqui vai ser exatamente igual a zero. Então, não existe produto de dois números que vai dar zero. Logo, y vai ser igual a zero. Ou 1 mais 8 lambda vai ser exatamente igual a zero. Logo, lambda vai ser igual a quê? A menos 1 sobre 8. Então, este aqui é o que? O valor do lambda. Então, vamos levar esse valor aqui e substituir aqui. Então, a segunda derivada da função vai ser igual ao quê? A 1 mais 2 vezes lambda deu menos 1 sobre 8, não é? Fecha isso aqui, dx ao quadrado mais o quê? Mais 1 mais 8 vezes menos 1 sobre 8. Isto aqui, fecha novamente, dy aqui ao quadrado. Logo, d a segunda vai ser o quê?
Aqui vou ter menos 2 sobre 8. Aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 4. Logo, assim, vai ficar 1 menos 1 sobre 4. Fecha dx ao quadrado. Mais aqui, esta aqui simplifica com esta aqui. Vai ficar 1 menos 1 vezes dy aqui ao quadrado. Logo, isto aqui vai zerar. Aqui vai ter o quê? Vai ter 4 menos 1, 3 sobre 4. Então, a segunda derivada de f vai ser igual ao quê? A 3 sobre 4 dx aqui ao quadrado, não é? Então, independentemente do valor de dx, ele está ao quadrado, então a nossa segunda derivada da função lagrangiana é exatamente maior que zero. Então, se é maior que zero, a função volta a possuir um valor mínimo condicionado, não é? Num ponto, preste bem atenção, num ponto onde não calculei aqui o seu valor de x, não calculei o seu valor de y, mas calculamos aqui o seu valor de lambda, que é menos 1 sobre 8. Então, neste ponto aqui, a função possui um valor mínimo condicionado. Então, para saber o valor de x e y, para nós termos a certeza de que ponto está-se a tratar aqui, é só continuar com a resolução do sistema. E por fim, não é? E por fim, é só vir achar aqui o tal z mínimo, não é? Então, achar o z mínimo neste ponto aqui. Esse z aqui é esta função aqui que você vai usar. Então, depois de achar o valor de x, o valor de y, já que nós achamos o valor de lambda, que é aquele lá, acho que é menos 1 sobre 8, nós achando x, achando isso, é só substituir aqui, você vai ter o valor mínimo que esta função aqui vai alcançar, não é? Então, continuando aqui, para não perder tempo, porque tenho que levar muito tempo com este exercício, vamos lá aqui. O segundo exercício, não é? O segundo exercício diz o quê? Calcule a integral, esta integral aqui, vamos ler, onde S é limitado por linhas como x igual a y ao quadrado, x igual a 0 e y igual a 1. Ok. Vamos lá aqui. Então, nós temos aqui aquela integral, que é esta aqui integral. Aqui uma região S, Euler elevado a x sobre y, vezes aqui dx dy. E disseram que isto aqui está limitado por x igual a y ao quadrado, x igual a 0 e aqui y igual a 1. Então, o primeiro passo para você entender aqui essas integrais iteradas, não é? Essas integrais múltiplas, o que vai acontecer aqui? O primeiro passo, não é, que você sempre deve aplicar é esboçar a sua região para você saber qual é a área, não é? Área entre aspas, que você está a calcular. Então, isto aqui, o que acontece aqui? Eu tenho uma região, não é? Essa função aqui, x igual a y ao quadrado. Então, sempre que estuda-se o cálculo de hoje, ou análise matemática de hoje, não é? No início lá, estuda-se em domínios de funções, como esboçar as funções de R, não é? De R2, não é? Então, lá você aprende que existe uma função denominada x igual a y ao quadrado, não é? Então, quando você tinha lá no cálculo 1, y igual a x ao quadrado, que era uma parábola assim, não é? Você agora tem o contrário, que é uma parábola assim. Então, tendo o valor de x aqui, tendo um valor de y aqui, não é? Então, nossa função agora é descrita assim. Assim, e não assim, não é? Assim, isto aqui já não é função. Nossa função está assim, está invertida neste caso. Então, temos aqui esta parábola,
não é? Em torno de x, temos aqui x igual a zero. O eixo x este aqui, o x este aqui. Então, x igual a zero. O x igual a zero é este aqui, não é? O x igual a zero e y igual a zero. Y igual a zero. Y igual a 1. Y igual a 1 é exatamente esta aqui. Então, eu tenho aqui que calcular a área, não é, delimitada por esta região. Esta aqui, esta curva aqui e, por fim, esta reta aqui. Logo, a minha região vai ser exatamente esta aqui. Então, temos aqui que calcular esta região. Bom, este aqui é o primeiro passo para você entender como deve ser integrais duplas, né? Então, este aqui é o primeiro passo. Não são integrais duplas, não é tudo que é integral definida. Você sempre tem que saber esboçar as suas limitações. Então, temos exatamente isto aqui. Então, vamos agora montar a nossa integral iterada em coordenadas cartesianas. Então, note que aqui, não é? Eu tenho uma variação, não é? Uma variação do y, não é? Que é denominada por esta parte aqui. Temos aqui um delta y que vai aproximar-se aqui de um dy muito pequeno, não é? Que vai ser partículas que nós vamos somar deste ponto até aqui no y igual a 1, ou seja, de 0 até y igual a 1. Então, eu tenho aqui uma integral de 0 até 1, não é? Que é a variação de y e integral do que? Para a variação de x. X parte de 0, x parte de 0 até esta função aqui. Essa função é o que? É y ao quadrado. Então, x parte de 0 até y ao quadrado, não é? Depois a função Euler elevado a x sobre y d. O primeiro d que vem aqui é dx. Esta aqui é a variação de x vezes o segundo d, que é dy. Esse dy aqui representa a variação de y, que é de 0 até 1. Ok, sem mais delongas, vamos aqui matar esta integral. Então, temos aqui essa integral aqui. Então, colocando no rascunho, integral de Euler elevado a x sobre y vezes dx. Para matar esta integral aqui, eu terei que usar aqui método de substituição. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos u igual a x sobre y. Logo, a derivada de u vai ser igual ao que? A derivada de x sobre y. Logo, a derivada de x vai ser y vezes du. Então, vou levar isto aqui, substituir aqui. Então, teremos aqui a integral de Euler elevado a x sobre y, nós chamamos de u, vezes aqui dx é y vezes du. Logo, y é constante, cai fora. Vai ter y aqui, integral de Euler elevado a u du. Este aqui você aprendeu lá na primeira classe, que vai ser exatamente igual a y vezes Euler elevado a u, não é? Então, vai ser Euler elevado a 1. Esta aqui é que é a resposta. Logo, devolvendo aqui aquela substituição que nós fizemos, vai ser y elevado a Euler elevado a x sobre y. Esta aqui é que é a resposta. Ainda não substitui com os limites de integração. Então, vou levar isto aqui e devolver para aqui. Vai ser integral, não é? De 0 até 1. Esta aqui que está aqui fora. Essa integral aqui dentro nós já matamos. Está aqui, só falta substituir com os limites de integração. Então, vai ter aqui y vezes x sobre y, não é? Isto aqui varia de 0 até y ao quadrado. Note que isto aqui é variação do que? De x. Nós estávamos a integrar isto aqui em ordem a x. Logo, vai ser integral. Falta um de y aqui, né? Então, isto aqui vai ser integral de 0 até 1, não é? De y vezes. Então, substituindo com o limite superior, aqui nós teremos Euler elevado a y ao quadrado sobre
y aqui, não é? Então, substituindo aqui com zero, aqui y vezes Euler, não é? Agora o limite inferior é zero, então teremos aqui zero, não é? Então, isto aqui vezes aqui dy, não é? Então, colocando isto aqui de uma boa forma para passar para outra folha, teremos aqui 0 até 1, não é? Então, esta aqui corta com esta aqui. Logo, teremos aqui y vezes Euler elevado a y menos aqui y, não é? Então, substituímos com essa aqui que é o limite inferior, que é 0. Então, ficou aqui Euler elevado a 0, que dá 1. Logo, fica este y aqui. Então, fica este y aqui. Isto aqui vezes aqui o dy. Ok. Então, temos aqui integral de 0 até 1. É isso, né? De 0 até 1 de y vezes Euler elevado a y menos aqui y, não é? Então, isto aqui vezes dy. Então, numa perspectiva, poderia-se colocar evidência o y aqui, não é? Só que isto aqui pode levar um pouco de tempo para fazer. Então, o que é que nós faremos aqui? Isto aqui é a mesma coisa que eu dizer integral de 0 até 1 de y vezes Euler elevado a y dy menos aqui integral de 0 até 1 de y vezes dy. Então, temos aqui estas duas integrais para esmagar, né? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Se nós formos anotar aqui, temos aqui uma integral em que, se nós formos a ver, não é? De cara, temos aqui uma integral de y vezes Euler elevado a y dy. O que acontece com esta integral aqui? Esta integral aqui, temos aqui duas funções diferentes, do mesmo jeito que quando tínhamos lá em derivadas, uma função algébrica, uma função exponencial, nós aplicávamos lá a regra do produto ou a regra do quociente para conseguir diferenciar a nossa função. Então, aqui na integral, aqui, quando nós temos multiplicação de duas funções de classes diferentes, nós aqui iremos usar o método de integração por pares, não é? Neste caso, eu tenho que procurar aquele que é o meu u, não é? E aquele que é o meu dv. Então, o meu u aqui, obviamente, será y. Então, o meu u vai ser y igual a u. Derivada de u vai ser igual a derivada de y. Então, depois de escolher o u, que é este aqui, ficou essa expressão aqui. Essa expressão aqui nós vamos chamar do quê? De dv. Então, dv ele é exatamente igual a Euler elevado a y vezes aqui dy. Então, matando isto aqui, teremos aqui integral de dv, que é v, vezes aqui integral de Euler elevado a y dy, vai ser Euler elevado a y. Então, integral, esquecendo os limites de integração, iremos voltar com isso depois, né? Estamos a tratar assuntos importantes agora. Então, vamos lá, integral de y vezes Euler elevado a y dy vai ser igual a quê? A u, não é? U é y vezes o v, que é Euler elevado a y, menos aqui integral de v, não é? Que é esta aqui, Euler elevado a y, vezes o du, não é? O du é exatamente igual a dy. Em vez de eu colocar du aqui, vou colocar logo dy. Então, dy aqui. Então, esta integral de y vezes Euler elevado a y dy vai ser exatamente igual a y Euler elevado a y menos esta integral aqui vai ser Euler elevado a y. Logo, resultado disto aqui vai ser y vezes Euler
vezes Euler aqui elevado a y, menos, isto é o que eu queria fazer, não é isto que eu queria fazer, eu queria colocar a evidência, isto aqui, então temos aqui Euler elevado a y aqui menos 1. Então, isto aqui é resultado do que? Desta integral aqui. Então, falta aqui substituir com os limites de integração. Logo, eu posso dizer que isto aqui vai ser igual ao que? A Euler elevado a y menos 1. Isto aqui variando de 0 até 1 menos, esse menos é de quê? É dessa integral que nós deixamos aqui, que é de y dy. Integral de y dy vai ser exatamente igual ao que? A y ao quadrado sobre 2. Isto aqui também variando de 0 até 1. Então, isto aqui, substituindo com 1, vamos ter Euler elevado a 1 menos 1, menos aqui Euler elevado a 0, depois aqui é 0 menos 1, menos aqui, substituindo aqui com 1, vamos ter 1 ao quadrado sobre esse 2. Substituir com 0 aqui é inútil. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos menos 1 aqui fora, isso aqui vai dar 1, então vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo, menos 1 sobre 2. Então, isto aqui vai ter 2 menos 1 sobre 2. Então, isto aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Então, esta parte aqui, 1 sobre 2, não é? 1 sobre 2 é essa região que nós delimitamos. Isto aqui vale 1 sobre 2, não é? Unidade de o quê? De área. Unidade de área. Então, continuando aqui, aquele era o exercício número 2, não é? Então, visto que para nós calcularmos uma integral é necessário aprender aqui esboçar a sua região. Então, número 3 diz o seguinte: transforme a integral de 0 a 2a, de 0 a raiz de 2ax menos x ao quadrado, de a função x ao quadrado mais y ao quadrado, dy dx, para coordenadas polares e calcule o seu valor. Ok, vamos lá destruir essa integral iterada, não é? Colocando ela em coordenadas polares. Então, como é que vai ficar isso aqui? Essa integral parece big, né? Então, vamos lá. Teremos aqui integral de 0 a 2a, integral novamente de 0 a raiz, facilitar um pouquinho, de 2ax menos x ao quadrado, de x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, dy dx. Então, primeiramente, não é? Antes de chegar a pegar isso aqui, é necessário sempre esboçar a região que está-se a tratar dela, esta região aqui, onde nós estamos a integrar esta função aqui. Então, vamos lá. Então, esboçando isto aqui, o que é que nós teremos aqui? Então, o nosso foco aqui é exatamente este limite superior, não é? Então, visto que temos aqui o dy, então, o dy varia de 0, não é? Até o quê? Até esta função aqui. Então, aqui temos o valor de y inicial, aqui temos o valor de y final. Logo, nós podemos assumir que y é exatamente igual ao quê? A 2ax menos x aqui ao quadrado. Então, temos aqui esta função. Então, esta forma aqui desta função, não é? Então, podemos meter aqui quadrado, aqui também quadrado, né? Então, vai ficar aqui y ao quadrado, vai ficar essa expressão aqui, 2ax menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai passar para cá, vai passar-se x ao quadrado, igual a quê? A 2ax
x, não é? Então, só que eu não vou continuar aqui, porque vai parecer que nós temos aqui uma circunferência, porque esta aqui é a equação da circunferência, não é? Só que esta aqui não está centrada na origem, tem alguns deslocamentos, não é? Esta aqui tem x, não é? Então, isso quer dizer que está mais para o lado positivo do eixo x. Então, esta aqui é uma semicircunferência onde nós podemos calcular os seus valores, não é? Então, temos aqui raiz de 2ax menos x ao quadrado, isto aqui é igual a zero, não é? Primeiramente, isto aqui é igual a y, não é? Então, mas para eu achar o valor de x e y tem que ser zero. Logo, isto aqui vai ficar igual a zero. Depois vamos ter 2ax menos x ao quadrado, isto aqui igual a zero. Então, colocando em evidência o x, vamos ter 2a menos x igual a zero. Então, o x vai ser igual a zero. Ou aqui x vai ser igual a 2a. Então, temos aqui um x igual a zero e um outro x igual a 2a. Então, esta aqui, se nós formos anotar aqui, é como se nós tivéssemos uma parábola voltada para baixo, não é? Então, neste caso, nós teríamos aqui algo assim. Então, temos aqui uma semicircunferência. Então, se nós tivéssemos continuado aqui, não é? Achar ali os pontos, não é? Os valores de y inicial e x inicial, não é? Usando algumas formulinhas lá que aprendemos em geometria analítica, não é? Então, poderemos aqui desenhar toda a circunferência, mas nós estamos aqui a trabalhar com essa parte de cima, essa parte positiva. Essa parte de baixo ia aparecer aqui, menos raiz de 2 vezes ax menos x ao quadrado. Se aparecesse isso aqui, aquele menos com essa toda raiz, essa expressão aqui mais simétrica, não é? Íamos ter que desenhar esta parte de baixo, não é? Só que para agora nós não queremos isso aqui. Então, nosso objetivo aqui é transformar esta integral em coordenadas polares, não é? Então, na nossa região é exatamente esta aqui. Então, temos aqui a região R. Então, para nós passarmos isso aqui em coordenadas polares, nós temos aqui que conhecer as suas equações de transição. Então, a equação de transição, não é? Nós teremos que x é igual ao quê? A R vezes aqui cosseno de φ. E y é exatamente igual a R vezes aqui seno de φ. Então, essas aqui que são as equações de transição das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Então, segundo essas equações de transição, nós queremos agora saber quem vão ser as nossas coordenadas R e φ. Então, partindo aqui desta equação aqui, nós teremos o que? Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2ax, o que acontece aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado, não é? Então, se formos a meter quadrado aqui, nós vamos perceber o que? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r aqui ao quadrado. Por quê? Porque nós vamos colocar x ao quadrado aqui, não é? Ao quadrado no primeiro membro, ao quadrado aqui, não é? Então, quadrado aqui também, quadrado aqui também. Então, somando aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, somando aqui, este aqui vai ficar em evidência. Logo, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1, que vai trazer exatamente essa expressão. Então, isto aqui é igual a r ao quadrado. Então, posso vir dizer que isto aqui vai ser r ao quadrado igual a 2 vezes a vezes x é r cosseno do que? De φ. Porém, passando isto aqui, teremos r ao quadrado menos 2a r cosseno de φ igual a zero. Então, colocando r em evidência, vamos ficar com r menos 2a cosseno do que? De φ, isto aqui igual a zero. Logo, um r vai ser igual a zero, que é o r inicial, ou aqui r vai ser igual ao que? A 2a cosseno de φ. Então, o nosso raio, não é? Varia de 0 até 2a cosseno de φ. O nosso ângulo, não é? O nosso ângulo φ. Qual é o segredo para nós sabermos a variação do nosso ângulo? Se nós formos a ver aqui, esta semicircunferência aqui,
está no primeiro quadrante, está aqui no primeiro quadrante. Então, este ângulo aqui parte daqui até aqui, que faz o quê? Que faz esse ângulo reto, não é? 90 graus. Então, isso quer dizer que o nosso θ, não é? É φ, né? O nosso φ vai partir do quê? De 0 graus ou 0 radianos até π sobre 2. E o nosso R vai partir de 0 até 2 a cosseno de φ. Então, ali está no nosso primeiro quadrante. Então, vai ser de 0 até π sobre 2, não é? Então, se essa semicircunferência estivesse centrada na origem, não é? Termos algo do tipo isto aqui, não é? Então, temos aqui primeiro quadrante, temos aqui segundo quadrante, não é? Então, vai variar de 0 até o quê? Até o segundo quadrante. Vai sair do primeiro quadrante até o segundo quadrante, ou seja, de 0 graus ou 0 radianos até aqui 180 ou π radianos. Então, vamos lá, sem perder tempo, montar a nossa integral iterada em coordenadas polar. Então, nós teremos aqui integral do quê? A primeira integral, não é? Nós teremos aqui a variação do φ. φ varia de 0 até π sobre 2, não é? Π radianos. Então, varia de 0 até π sobre 2. Integral novamente do que? De 0 até 2 a cosseno de φ. Então, a função que nos deram no exercício disseram que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isto aqui nós chamamos de r ao quadrado. Então, teremos aqui r ao quadrado. E sempre que formos a transformar, não é, o nosso dA, não é, para coordenadas polares, nós sempre temos que ter o quê? O dA, que é dy vezes dx ou dx vezes dy. Isso aqui é dA. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R vezes dr vezes aqui dφ. Então, teremos aqui R vezes dr vezes aqui dφ. Então, esta integral vai ser integral de 0 até π sobre 2, do quê? De integral de 0 até 2 a cosseno de φ, não é? Aqui, r até r ao cubo, dr e dφ. Então, este φ aqui, não é? Está aqui com este último aqui, que é essa integral aqui, e esse dr é variação, não é? Dessa integral que temos aqui. Então, temos aqui a integral de r ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A integral de 0 a π sobre 2. E aqui essa integral não vou escrever mais, porque já quero matar, simples demais. Então, temos aqui r, já estou por 4. Então, vai ser r elevado ao 4 sobre 4. Isto aqui está mais que claro, não é? Que essa integral aqui vai ser r a quarta sobre 4. Então, isto aqui variando de 0 até 2 a cosseno de φ. Isto aqui vezes esse dφ que esqueci de colocar aqui dentro, mas tudo bem. Então, vai ser aqui integral de 0 até π sobre 2 do que? Substituindo isto aqui dentro, nós teremos aqui 2 elevado ao 4. 2 elevado ao 4 é 16, vezes a elevado ao 4, vezes cosseno a quarta, cosseno a quarta de φ, vezes o que é que? Vezes 4, não é? Eu achava que estávamos a terminar por aqui, mas alguma coisa aí. Então, de 0 até π sobre 2. Então, 16 sobre 4 dá 4. Sim, dá 4. Então, a elevado ao 4 vezes cosseno a quarta de φ vezes dφ. Eu já estou cansado. São esses momentos em que nós temos aqui que lembrar dos conceitos intuitivos. Não tem como, temos que lembrar mesmo de conceitos intuitivos que foram abordados em análise 1. Então, se formos a notar aqui, isto aqui é constante, temos aqui uma integral
temos aqui uma integral de cosseno a quarta de φ vezes aqui de φ. Então, nós temos que matar esta brincadeira aí. Bom, basicamente aqui a única coisa que temos que lembrar é que quando temos cossenos ou senos, não é? Com um expoente par, vamos usar aquela transformação, não é? De cosseno ao quadrado. E quando tivermos senos ou cossenos, não é? Com expoentes ímpares, nós iremos usar aqui aquela identidade fundamental da trigonometria, né? Então, já que é par, vamos usar o quê? Vamos usar aqui cosseno ao quadrado de x, não é? Que é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2, não é? Então, quando é par, nós temos esta aqui, que é a nossa brincadeira. Então, mas o que acontece aqui? Eu tenho cosseno a quarta de x, cosseno a quarta de x, isso quer dizer que eu tenho 1 mais cosseno de 2x sobre 2, isto aqui ao quadrado. Então, eu tenho isto aqui. Então, desenvolvendo isto, o que é que nós teremos aqui? Teremos o primeiro ao quadrado, mais, não é? Então, vou colocar logo 2 elevado a 2 vai ter 4 aqui. Vou separar logo, né? Então, mais aqui 2 vezes 1 vezes isto aqui, que é cosseno de 2x sobre 4, mais aqui cosseno ao quadrado de 2x sobre 4. Então, simplificando aqui, nós teremos 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 cosseno de 2x mais... note que aqui eu tenho que efetuar de novo esta brincadeira aqui, não é? Mas não se atrapalhe com esse 2x. Eu posso fazer o que? U igual a 2x. Logo, vou ter cosseno ao quadrado de U, que vai ser igual ao que? A 1 mais cosseno de 2U sobre 2. Logo, isso aqui vai ser cosseno ao quadrado de 2x igual a 1 mais cosseno de 2 vezes 2x, né? Esse U aqui é o que? É 2x. Então, vai ser 4x sobre 2. Então, esta aqui é a resposta daqui. Logo, teremos o que aqui? Teremos 1 sobre 2. É isso, né? Então, teremos 1 sobre 2 mais cosseno de 4x sobre 2. Ok, vamos lá organizar isso aqui. Parece que são muitos detalhes aqui que temos que ter em conta sempre. Então, vamos lá organizar aquela integral, não é? Nós ficamos com o quê? Nós ficamos com este aqui, que tem um termo igual que com ele, que é este aqui. Ok, vamos lá. 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 mais... tem esses dois. Aqui é 4. Não dá. Ok, não tem problema. Vamos fazer o quê? Vamos fazer 1 sobre 2 cosseno de 2x mais 1 sobre 2 cosseno de o quê? De 4x. Então, isso aqui nós temos aqui. Então, metendo aqui um MMC básico, vamos ter um aqui 2. Não, então, temos 1, 2 lá, vamos ter 3 sobre 4. Mais 1 sobre 2 cosseno de 2x mais 1 sobre 2 cosseno de 4x. Eu espero que vocês não tenham se perdido no que estávamos aqui a fazer. Nós queremos calcular a integral, não é? Então, esta integral aqui, não é? Que é para vir por aqui como resposta, não é? Só que esse aqui só tem alguns espacinhos, mas ele é muito básico, nós já desenvolvemos e ele já morreu, na verdade. Então, temos este aqui, não é? Vimos que o expoente é par,
sempre que tivermos um expoente par e não ter nem um seno ou cosseno com um expoente ímpar, nós usamos isto aqui, essa identidade, não é? E sempre que tiver um ímpar, nós temos que obrigatoriamente usar equação fundamental da trigonometria, né? Então, temos isto aqui, isso aqui na verdade tem que ser integral aqui, então tudo isto aqui dx, na verdade isso aqui tem que acontecer. Nós queremos calcular essa integral, só não vou devolver o φ aqui porque já coloquei x e depois de devolver, não tem problema. Então, essa integral aqui é básica, vamos ter 3 aqui sobre 4x. Essa integral aqui, quer para nós metermos substituição, mas é muito simples. 2x vai ser igual a u, logo du vai ser igual a quê? A 2dx. Então, sobre 2 aqui, dx aqui, né? Então, teremos aqui mais 1 sobre 2 integral de cosseno de o quê? Cosseno de u vezes dx, esse dx que tinha que estar aqui é du sobre 2, du sobre 2 mais 1 sobre 2 integral de cosseno de, aqui já é 4x, então vou dizer z igual a 4x. Então, derivada de z, não é? Vai ser dx aqui, depois vai ter 4. Não quero andar a explicar muito isso aqui, vocês estudarão muito tempo. Então, vamos lá. Vai ter z aqui, d o quê? Dz, né? Dz sobre 4. Então, isto aqui vai ser 3 sobre 4. X mais esse aqui 2 vezes 2 eu tenho 1 sobre 4. Cosseno de u du vai ser seno de u. O que é? É 2x, para por aí. Mais 1 sobre 2 vezes 4, 8, né? Integral de cosseno de z, que vai ser seno de z, mas z o que é? É 4x. Então, esta aqui é que é a resposta da nossa integral, não é? Então, esta aqui é que é a resposta da nossa integral. Nossa integral qual era exatamente? Nós estávamos aqui, né? Então, a integral é esta aqui, na verdade, né? Então, isto aqui é constante e cai fora. Então, vai ter o quê? Vai ter integral de 0 a π sobre 2. Eu estou a dizer 4 a quarta, cai fora, 4a elevado a 4 caiu fora. Então, ficou aqui essa integral de cosseno a quarta de φ vezes aqui dφ. E nós calculamos isso aqui e deu isto aqui. Logo, vai ter 4a elevado a 4. Resposta é 3 sobre 4. Já não é x, é φ. Estou a devolver a variável que peguei emprestado, né? Então, mais aqui 1 sobre 4 vezes seno. Seno do quê? Seno de 2. Seno de 2φ, né? Vai ser seno de 2φ mais 1 sobre 8 seno de 4φ, né? Fecha isso aqui está variado de 0 até π sobre 2. Até π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Prestando muita atenção aqui para não falhar, vamos ter 4a elevado a 4, substituindo o limite superior, vamos ter 3 sobre 4 vezes π sobre 2, né? Mais 1 sobre 4 vezes seno de π sobre 2, π. Aqui é 2, não é? Vamos lá fazer passo a passo. 2π sobre 2, né? Eu já havia simplificado ali, mas tudo bem. Então, 1 sobre 8 vezes seno de 2, não é? É 4. Aqui é 4 vezes π sobre 2, né? Fecha aqui.
e volta a fechar aqui. Então, falta menos o limite inferior. Então, menos aqui, o que é? Este aqui, vou colocar assim. Então, menos aqui, isto aqui vai ser 3 sobre 4 vezes 0 mais 1 sobre 4 vezes seno, não é? De 0, vou pôr 0 logo aqui. Então, mais 1 sobre 8 vezes seno de o quê? De 0, não é? Fechou aqui. Logo, isto aqui tudo vai zerar. Seno de 0, 0. 0 aqui, 0 vezes isto aqui também, 0. Então, essa parte aqui foi inútil ter escrevido. Então, vamos lá. 4 a quarta vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 4 pi mais... Aqui, vamos lá. Este aqui corta com este aqui. Vai ser 180 aqui. Pi é 180. Logo, isto aqui vai ser 0, não é? E aqui vai acontecer o quê? Vai ter 4 dividido por 2. Vai ser 2π. Então, estamos a falar de... Estamos a falar do quê aqui? Estamos a falar de seno de 360 graus. Seno de 360 graus também é zero. Logo aqui vamos ficar com zero. Isso aqui fecha aqui. Então vamos ficar com 4a elevado a 4 vezes 3π sobre 4. Então 4 já com 4. Logo isso aqui vai ser 3π vezes a elevado a 4. Ou vai ser o quê? Vai ser 3a elevado a 4π. Então, assim é que fica resolvido esta integral, não é? Então, aqui praticamente a resolução foi passo a passo. Foi passo a passo, não é? Cuidado com cuidado, até conseguirmos resolver essa integral em coordenadas polares, não é? Então, acredite em mim, resolver essa integral aqui em coordenadas polares é muito simples. Reduz não sei quantas vezes os passos em que você poderá levar calculando isto aqui em coordenadas cartesianas. Por quê? Porque isto aqui, você até pode matar esta primeira integral que é simples, em relação a y, que vai ser aqui, matar y ao cubo sobre 3. Só que, papá, a partir do momento que você vai substituir esse limite de integração, você vai dançar para matar isto aqui em coordenadas cartesianas. Não que não seja possível, é possível. E resolve-se em muitos casos. É possível você encontrar um caso em que o professor irá pedir para você resolver esta mesma integral em coordenadas cartesianas. Só que ele, quando gosta de ver estudantes a sofrer, faz esse tipo de exigência. Então, iremos continuar com a resolução de exercícios que foram abordados nos testes passados de análise matemática 2 num próximo vídeo, porque este aqui já está mesmo longo. Então, se você gostou do vídeo, dê like aí, comente e compartilhe com os demais colegas. Então, eu fico por aqui e goodbye. Opa, pessoal, aqui, voltando um pouco, né, antes de encerrar completamente este vídeo aqui, quando desenvolvemos aqui essa expressão aqui, né? Então temos aqui cosseno à quarta, não é? Essa expressão aqui, onde colocamos essa expressão exatamente assim, não é? Aqui está tudo ok. Então, note que quando fizemos o desenvolvimento dessa expressão aqui, então eu coloquei aqui essa expressão aqui como resultado, né? Então, só que enquanto essa expressão aqui como resultado, vem aqui embaixo aqui, está a ter 2 porque aqui tem que ser 8 e aqui também tem que ser 8, né? Esse 8 porque vai ser esse 4, não é? Vezes esse 2, visto que esse 1 sobre 2 que estava aqui, esse 1 sobre 2 mais cosseno de 4x sobre 2.
Então, esse 2 aqui tem que multiplicar com esse 4 que nós deitamos aqui. Então, vai ser 8 aqui. Então, este aqui, nós somamos lá com este aqui. Então, aqui tem que ser 8 e aqui tem que ser o quê? Tem que ser 8. Então, fazendo MMC, aqui nós teremos mesma coisa, teremos 2 aqui, só que um aqui vem para aqui. Então, teremos 2 mais 1 em cima, continua 3, tudo bem. Só que embaixo tem que ser 8. Embaixo tem que ser 8, né? Então, 8, 8, 8, 8, 8, 8, todas aquelas partes têm que ser 8. Então, aqui também vem ser 8, né? Logo, quando simplificamos aqui, fica sobre 2 e aqui também fica sobre 2. Agora sim, podemos fechar a televisão.